Então, tá. Vai ter algum retirado? Vai ter um monte. E- Tudo no PJR. Então, tá. O que a senhora está pedindo vista, doutora Juliana, é o 10006. É o primeiro. Da, o número 1 da pauta do Toianato 915. Exatamente. Da pauta PJE? É. Tá, então, com a palavra à secretária para anúncios dos processos retirados de pauta. Então, os processos que vão ser retirados de pauta, na pauta de 915 é o processo número 1, processo 10006. Esse vista para a doutora Juliana. E os outros todos são suspeição do Ministério Público. Na pauta de 9 e 16 é o processo número 28, o processo 10932. E na pauta de 9 e 17, o processo número 3 da pauta, processo 10204. O número 11 da pauta, processo 10423. Qual? 11. 10423. De que hora? Esses todos agora de 9 e 17. O processo número 15 da pauta, processo 10472. E o processo número 23 da pauta, processo 11222. Esses todos é suspeição do Ministério Público. De 9 e 15 é só um que a doutora Juliana pediu vista, é o número 1 da pauta. Então vamos pôr nas pastinhas, certo? 9 e 17. Tá, então. Depois na de 9 e 16 também só tem um, é o número 28 da pauta. Tá pronto, pode começar então o pregão. Pode pregar o primeiro? Começar pela pauta física. Processo com inscrição na pauta física é o número 2 da pauta. Processo número 91-2015-074, oriundo da Vara do Trabalho de Ponte Nova. Recorrentes: Consórcio Candonga, Ambiental de Viçosa Agroserviço Limitada, Microempresa e Celulose Nipo Brasileira S.A. Senibra. Recorridos os mesmos: Ilucinéia Chelone da Silva, Gildo Franco Ferrari e outros. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, Dr. Antônio Gomes de Vasconcelos, revisor, e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação oral, doutora Franciele Francisquini Fernandes. A senhora está falando pelo consórcio Candonga, não é? Pelo primeiro recorrente. Doutor, eu vou adiantar a conclusão para facilitar. Acolho a preliminar suscitada pela autora quanto à deserção. Eu não conheço o recurso ordinário da primeira ré. Conheço os demais apelos, eis que presente os requisitos necessários para tanto. Não conheço, contudo, em relação ao apelo do consórcio Candonga, da insurgência contra a anotação do CTPS por falta de interesse. No mérito do provimento ao recurso da terceira ré para afastar sua responsabilidade subsidiária, julgando improcedentes todos os pedidos formulados a inicial em seu desfavor, e do parcial provimento ao recurso do segundo réu para substituir a responsabilidade solidária por responsabilidade subsidiária, fixar em 1 hora o intervalo entre a jornada, excluindo da condenação a hora extra diária correlata à linha G do dispositivo sentencial, mantido o valor da condenação por compatível. A doutora... O segundo voto? Doutor Antônio Gomes, doutora Juliana... De acordo. Eu não vou nem sustentar, porque eu já sei que esse é o entendimento de Sim. todos os outros processos, tirar a responsabilidade para subsidiária. Ok, bom dia. Bom dia. Então é por unanimidade. Tem mais algum inscrito? Não, só quer fazer a física de uma vez, até dar hora. Eu acho que podia fazer a Não física. deu horário não, a gente tem que esperar 9h15, né? Tá, vamos dando sequência. Então, eu tenho uma divergência no processo número 1, doutor Antônio Gomes. Ah, não. Revisou. Sua divergência. Mas falei, eu fico vencida. Nível de provimento, já tem o Antônio Gomes já antecipou o voto, então vai prevalecer o voto do relator por maioria. Do 3 ao 15 são os processos da sua relatoria, não tem nenhuma divergência lançada. Não tem uma divergência minha no 15. Ela não foi, é o processo que veio da outra pauta. Não está lançada, não. Eu fiz aqui na sessão e o processo foi retirado com vista para o doutor Antônio Gomes.
processo 15 da pauta, Antônio, foi aquele da sessão passada. Deixa eu ver qual deles. É o 1738-2015. Ver o caso aqui, doutor. Qual que era a sua divergência? Divergência, você sabe que eu estou vendo? Vou ter que ver para descobrir. Peraí, deixa eu olhar aqui, deixa eu lembrar. Este processo é reintegração. É a reintegração de empregado não estável, não é isso? É, anulidade da dispensa e reintegração. Ela foi dispensada quando estava afastada. Afastado. É, o afastamento já acabou e eu estou, quer dizer, eu não reintegraria porque ela não é estável. Doutor Antônio Gomes. Senhor presidente, de toda forma, eu tenho como pressuposto que a dispensa seria nula, em razão dela estar Exatamente. de licença. Então, eu declararia, meu voto é pela declaração da nulidade da dispensa, enquanto durar a suspensão do contrato pelo afastamento. Sem reintegração. Porque Então, aí, vai pelo- nesse caso, se ela é nula e o contrato já É, está em vigor, não haveria Exatamente. como reintegrar. O contrato fica suspenso em razão do afastamento, portanto, em Manteria vigor. a dispensa, mas É, posterior, é. Posterior à suspensão. Exato, esse é o entendimento. meu voto, porque reintegrá-la sem condições não seria possível, né? E se nós declararmos nula a dispensa, o contrato permanece em vigor, mas suspenso, não é isso? Essa é a minha proposta de voto. É só retirar a reintegração. É sujeito. É a divergência. Prevalência. É a prevalência da divergência. Você vai ter que adaptar. Mas então vai mudar Você o vai ter que voto adaptar. aqui, né? Não, é parcial. Então, Aqui, ó. nós estamos mantendo a nulidade da dispensa. Mas nós estamos dando provimento parcial para excluir da condenação a ordem de reintegração e de pagamento de salários Ok. vencidos. Não, eu concordo com isso. Eu adapto. Professora Juliana, isso então foi sua conclusão, tá? Ok. O provimento passa a ser parcial. Sim. Nesses EDs de 1 a 6, eu tenho uma dúvida no 2, para o seu Juliano. Eu não entendi, é só uma expressão que foi utilizada, Juliano. Só um instante. Ela está até em negrito aí no. É o processo 237-2009. Qual que o senhor tá? 237-2009, esse aqui. Na É D. pauta? Ah, meu Deus. Logo no finalzinho da fundamentação, tem aí que é fácil compreender o cálculo aritmético simples. O participante contribuiu com 1/3 ou 25%. Eu não entendi Essa transcrição foi a Aham. transcrição do perito. Tá Isso. achando que faltou uma explicação. Que a gente tem que aclarar isso. Não, a questão é que 1/3 não é 25%. Peraí. Não, um terço Pois é, é. obviamente, não é 25%. Então, Só um É instante, que a fundamentação deixa eu está chegar. nessa afirmativa e deve ter um significado qualquer aí que eu não consegui entender. Deixa eu ver o voto todo. Parece que quem contribui com um valor maior tem direito a receber 25% a mais. E aí essa gratificação, essa gratificação. Se tiver dúvida aqui, Aham. se tiver dúvida aqui, entre nós, eu vou retirar para poder explicar. Eu não sei se é quem contribui com 1/3 tem direito aos 25% De ou se qualquer ele... maneira, só essa dúvida aqui já me Ah. faz.
Porque se Eu ele acho que entrar com outros embargos, mereceria um esclarecimento é, essa parte aí, tá? Ok, Então retira esse. retiro. Então retira que a esse. senhora Se tem quer dúvida retirar? aqui, 237, obviamente a parte 2009. pode ter É. lá também, mesmo com detalhamento. Eu até imagino o que seja, Não, mas não importa. mas Não eu importa, acho que se a gente precisa tá ficar mais conversando esclarecido. sobre isso É. aqui é porque não ficou claro. Eu retiro. 1872 que o senhor tinha pedido. Qual? Aquele ali que o senhor tinha pedido. Ah, tá, esse eu já vi, não tem problema. Mas só esse. Tá, agora desses outros aqui eu não tenho, eu não vi. Eu vou ter que ver ainda. Os do doutor Antônio. Antônio, esses EDs eu não consegui ver antes da sessão. Eu vou ter que pedir para retirar, porque eu preciso ter visto ali. Só dois aqui que eu consegui ver, que é o 384 e o 1242. Não, qual que o senhor vai retirar? O 23 2015. 23 é o número do processo, né? É, que é o número da sessão, porque esse que muda, né? Esse é melhor o número do processo. É. 30 2013. Pode ir. 330 2015. 367 2015. 418 2015. 697 2015. 953 2014 e 1488 2014. Ah, não, 1242, não, esse não. É. Não, 1242 eu já vi. Então para no 953. Não, e o 1488 também. 488 2014. É. Então a pauta física já foi, não é? Foi? Pois é, já deu 9,15. Quais o senhor já votou? Você já deu uma relação para ela? Ela passa direto lá, pode deixar. Tudo e Tudo menos 2. isso. Eu vou retirar e aí a gente vai incluir na outra pauta de julgamento. 2 ele Isso. tá votando. Ou é o 38? Não é O, não. Não, é D. É D. É O, aqui tá O, né? Eu até acho esquisito isso aqui, né? Aqui, eles escrevem O aqui. Bom, embargos. O que está julgando é o 300 e o que está julgando é o 384 2015 É o 035. ED11 não da pauta e Ah, e na pauta. É que esse número varia. Esse número Esse muda, número você não doutor. pode. O Só não número pode de por pauta ele, do não. ED, ele muda de um. ele não serve para referência. Não, porque Não, até na hora não, que eu não. retirar É. esses EDs, ele Já vai vai mudar mudar. tudo. 384 e o outro? É o 384 2015 035 e o outro é o 1242 2011 052. Tá. Esses dois estão sendo julgados, os outros não. Deixa eu só fazer uma transcrição. Então eu acho que a gente já pode passar para o PJE, que já está no horário, né? Chama a Joana aqui para mim, por favor. 20, hoje é 20. Cadê a doutora Juliana da relação? Conseguiu? Não, tá ok. Já conseguiu acesso ao PJE, Antônio? Já está. Eu ainda não. Vai ter um pedido de preferência, vai começar pela pauta de 9 e 16, tá? Então, peraí. Deixa eu chegar lá. Ai, ai. Hoje é 20, né? Uhum. Começa com a 9,16? É. Número 23 da pauta de 9 e 16. É. Ju, esses eventos aqui todos vai retirar, tá? Você retira tudo. 9,16 Só é de julgou quem? esses dois. Nessa doutora Esse Antônia, pode já levar, você pôs obrigado. hoje. E esse aqui da doutora Juliana também. Tá? 237, 2008, É, esse da doutora Juliana só esse. Faz um favor pra mim. Depois põe essas duas listas em cima da minha mesa para eu conferir. Já. Não, não. Peraí. Não, deixa eu fechar aqui que eu tô com ele aberto. Não deve estar vendo nada, meu pai. Ele é
iniciei essa. Aí de isso dá 9/16. competência territorial, não é? É a Pode primeira apregoar? delas, que a gente tem várias. Sim, pode. Então, o primeiro processo com inscrição no PJE vai ser na pauta de 9 e 16, é o processo número 23 da pauta. Processo 10.656, recorrente, Demar Logística e Transporte Limitadas, microempresa, recorrido Antônio Carlos Tuller Comini. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco e doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Escrito para sustentação oral, doutor Stefferson Gleider Soares de Moura, pela recorrente. O senhor está falando pela empresa, pela Domar, doutor? Demar, desculpa, pela recorrente. Doutor, eu vou passar a palavra à relatora para ela antecipar o voto, porque tem uma questão preliminar. Doutora Juliana. Sim, senhor. Conheço o recurso ordinário interposto, no mérito, vencida, provejo parcialmente para, declarando a nulidade da sentença de origem, determinar a remessa dos autos ao posto avançado do Rio das Ostras, Rio de Janeiro, prejudicado o exame das demais matérias devolvidas no apelo. Quer se manifestar, doutor? Então, a decisão por maioria vencida a relatora, né? A senhora vai ficar vencida, né, doutor? Isso, já está adaptado o voto. Doutor Antônio está de acordo com a nova versão do voto? Acolhendo a nossa... Ah, não, não. Mas tem que trocar aqui. Já no sentido da divergência. Está proclamado o resultado, então, doutor, com a remessa dos autos. Com a remessa dos autos, né? Sim. Agora a gente volta para a pauta de 9 e 15. Tem uma. Inscrição. Nossa, na minha tem duas. 915? É, 2. Número 2 da pauta. o número 2. Pode apregoar, doutor Renato? Pode. Então, o processo com inscrição agora na pauta de 9 e 15 é o processo número 2 da pauta. Processo 10.042, agravante. União Federal PFN, seccional de Juiz de Fora, agravado. Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutor Antônio Gomes de Vasconcelos e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação oral, doutora Bárbara Junqueira Martins Ramo. A senhora está falando pela agravada, pela Energisa? Pela agravada. Doutor, estou negando o provimento. Quer se manifestar? Não. Não. Doutora Juliana. Acompanha. Doutor Antônio. De acordo, senhor presidente. Então, unânime. Então, agora a gente volta para de 9 e 16. 16. Pois, peraí. A minha pauta sumiu daqui. Pode seguir, doutor Renato? Tem 9 e 16. É o 4? Outros pedidos de preferência? Ah, mas o que é isso aqui? Está fora de ordem? É porque os que você fez você botou na frente. Está fora de ordem. O primeiro, então, agora voltando à ordem normal da pauta, é o número 4 da pauta. Processo 10.214, recorrente Maria da Conceição, recorrido Maria da Conceição Moreira, espólio. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco e doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Inscrito para sustentação, doutor José Otávio de Freitas, pela recorrente. O senhor está falando pelo espólio? Então, o senhor está falando pela recorrida. É isso? O recorrente ou Deixa espólio? eu ver. Ah, não, está certo, é porque tem uma retificação de autuação. É isso mesmo. Recurso do espólio. Posso adiantar? Pode. Conheço o recurso interposto pela reclamada, no mérito, dou-lhe parcial provimento para declarar a prescrição bienal das pretensões relativas ao primeiro vínculo contratual,
1º/4/2010 a 31 de janeiro de 2013, extinguindo o processo com resolução do mérito quanto ao aludido período empregatício. É isso. Quer se manifestar? Eu gostaria de insistir com relação à segunda tese, o segundo tópico. Tá. Prescrição, Diferença salarial e férias. Eu tenho uma divergência aí, porque está se considerando que está retirando validade dos recibos passados por ela, mas estão garantindo a validade da procuração que ela otorgou ao advogado. Se ela não é analfabeta para nomear advogado, não seria também para assinar recibos. Então, das duas, ou nós consideramos que ela é incapaz de se manifestar por escrito e entender o que está assinando, e anulamos também a procuração e todo o processo desde a origem, ou garantimos validade, que ela sabe o que está assinando e que ela, de fato, sabia que estava assinando também quando assinou os recibos. Nós não podemos considerar, nisso interessa que ela seja analfabeta, nisso não interessa que ela não seja analfabeta. E tocando o processo ao sabor do vento. Se o vento sopra para cá, ela é analfabeta. Se o vento sopra para lá, ela é alfabetizada. Nós temos que ser coerentes com a nossa decisão. A decisão tem que ser uma. Ela é analfabeta e não pode assinar um documento, o documento que ela assina como se fosse alfabetizada, porque nesse momento ela está se declarando alfabetizada porque está assinando o nome dela. Ou nós consideramos que ela é capaz de firmar recibos e procurações, ou ela é incapaz de firmar recibos e procurações. Ela não pode ser analfabeta para assinar recibo e capaz de outorgar poderes ao advogado, que é uma responsabilidade muito mais ampla do que um simples recibinho. A minha divergência nesse sentido. Eu vou falar sobre o voto. Eu rejeitei a divergência, assim, cada um aqui, né, tem direito a expressar o seu entendimento. O fato dela saber escrever o nome, aliás, poderia ser completamente alfabetizada. Quando a pessoa argue qualquer tipo de nulidade, qualquer tipo de vício de consentimento, isso será apreciado. Ela poderia sim ter arguído que assinou a procuração indevidamente, analisaríamos também essa questão. Não foi o caso. Então, assim, nós tivemos aqui, inclusive, a semana passada, uma situação de vício de consentimento. Já discutimos isso, né? Não vamos, porque a gente acaba, às vezes, ficando apaixonado por algumas questões. Então, eu mantenho o meu voto, porque restou comprovado que era uma pessoa com muito pouca clareza, assinou sim, mas a prova testemunhal foi ao encontro do que assegurado pela inicial, no sentido de que ela realmente não tinha conhecimento, por vezes nem recebia o salário. Enfim, eu não vou revolver o processo todo aqui. Esse é o meu entendimento que eu mantenho. Doutor Antônio? Senhor presidente, entendi a ponderação de Vossa Excelência, mas por presunção omnes, a gente vê todos os dias no foro o funcionário assinando um documento cujo conteúdo ele até pode ter conhecimento, mas pelas circunstâncias da vida, pelo estado de necessidade com que muitas vezes esses trabalhadores comparecem na prática de atos jurídico-trabalhistas, ele acaba assinando, mesmo sabendo o conteúdo. Nesse caso aqui, eu acho que é mais grave ainda, senhor presidente, porque aqui tem duas testemunhas que presenciaram o fato, e inclusive a Marli fala que ela é analfabeta, não sabe fazer conta, que ela viu ela recebendo menos que o salário mínimo, viu. E no recibo não tinha o salário mínimo. E ela assinou. Então nós temos aqui uma situação dentro do qual os fatos gritam mais do que os documentos. Agora, a reflexão que eu faço para a minha convicção, senhor presidente, é também o conteúdo do documento que nomeia um procurador na mente do trabalhador. Assim, estou arrumando um advogado. Apresenta o papel para constituir o doutor que vai defendê-lo. Esta é uma
um conteúdo muito simples na mente de qualquer pessoa. Estou arrumando um advogado, para isso eu assino o papel. Mas se o senhor for perguntar para ele, mandato ad judicia, tem em latim, ele não vai saber nada mesmo. Eu não daria nulidade desta procuração, porque corresponde com o ato volutivo desse trabalhador. Eu quero arrumar um advogado. Esta na cabeça dele. No mais, é por conta do advogado, as cláusulas, ato judice, essas coisas todas, até o fato de ter assinado. Mas aqui é um ato jurídico complexo que atesta cumprimento de obrigações que extrapolam, inclusive, a vontade desse trabalhador. Ou seja, a intervenção da lei no conteúdo do contrato de trabalho que ele não tem conhecimento mesmo. E quanto mais em relação a um fato como esse, que ela assinou sem ler, a testemunha aqui, a Cléia, a Emilda, ela viu que ninguém leu o recibo para reclamante. Na hora lá, ninguém lê o conteúdo do documento. Então, como na cabeça dela, eu combinei 250, 300 por mês, ela não sabe que ela tem o direito de salário mínimo, e aí sim, é o doutor, o advogado, que vem reclamar os direitos legais que ela sequer tem conhecimento. Portanto, senhor presidente, esses são os fundamentos pelos quais eu acompanho o voto proposto pela eminente relatora. As máximas de experiência trazidas por Vossa Excelência me levaram até a uma reflexão quanto a essa questão. Que da mesma forma, ela quando assina o recibo, imagina que está assinando por aquilo que combinou de receber, como quem assina a procuração está imaginando que assinou por aquilo que combinou com o advogado, que são os poderes da cláusula ad judicia. E imagino que, do mesmo jeito que ela não sabia que firmava um recibo, dando quitação por mais do que recebia, imagino também que ela assinava uma procuração sem saber que outorgava mais poderes do que aqueles combinados da cláusula ad judicia. Será que ela sabe que ela autorizou o advogado a receber por ela? Será que ela sabe que, depois de receber, ela vai ter que confiar no recibo que o advogado vai passar para ela, que ela vai ter que assinar e ele vai juntar no processo, dizendo que pagou a ela tudo que devia, assim como o empregador o fez, já que também não consta nesses autos que alguém tenha lido essa procuração para ela, não consta nenhuma assinatura a rogo, nem nada do gênero, como Vossa Excelência mesmo nos alerta, quem assina uma procuração imagina que está conferindo poderes de cláusula ad judicia. Nesse caso não, vai muito mais além, não é uma simples procuração para o foro, era dar poderes para confessar, desistir, transigir, firmar compromisso, acordo, receber e da quitação. Então é saber procuração, e nesse sentido eu fico vencido então com relação a essa decisão, porque não creio que o empregado, nesse caso, assim como não sabia o que estava quitando quando assinou os recibos, também não sabe os poderes que conferiu ao advogado. Eu até acho que isso pode acontecer mesmo, mas no caso nós não estamos analisando, né? Não vem ao caso. Vem porque somos nós que vamos decidir depois, depois como as muitas reclamações que nós já tivemos, isso aí eu também tenho uma experiência em primeira instância aí nos meus 20 e... Não. Não vamos entrar em detalhe, mas nos meus poucos anos de experiência já vi e vi muito reclamante indo até a minha sala chorando as mágoas porque não viu a cor do dinheiro recebido em nome dele com uma procuração que ele assinou. Então é por essa experiência que eu vivi a minha vida toda de magistratura, que são poucos anos, mas a minha vida desde a adolescência, mas por isso eu fico vencido. Senhor presidente, eu até já votei, mas mesmo sabendo que o entendimento é vencido, eu gostaria de esclarecer uma situação, né? Ainda é questão de fato, doutor? Não é. Porque eu não sustentei.
Não fez na sustentação? Não fiz. Por que nós estamos votando, então? Então, é porque eu ainda tenho esperança ainda de Eu estou tentando argumentar com o senhor. Doutor, então o senhor me desculpa. Vamos ouvir o doutor. O senhor me desculpa, nós já entramos na fase de votação, Senhor antecipação. presidente, eu estou aberto a receber novos argumentos. Exatamente, eu vou entender. Ou então vamos chamar a coisa à ordem, doutor, o senhor tem a palavra. Eu vou entender que estamos partindo do zero, presidente relatora, doutor Juliana, novo presidente, doutor Luiz Antônio e desembargador, juiz convocado, doutor Antônio Gomes, e dizer para os senhores o seguinte: a senhora Maria da Conceição Moreira, hoje aqui representa, na verdade, o espólio dela, ela tinha outros cuidadores, não só a Maria Conceição, que foram testemunhas. E nenhum disse que recebia menos do salário mínimo. Testemunhas da autora, testemunhas daqui recorrida. Passou a receber salário mínimo. Fala a Cléia Emilda. A Dulcineia, chamada Neia, que, imaginemos, senhores, doutor Antônio, pense só, que tem uma senhora com Alzheimer, que os filhos contratam alguém para trabalhar e fica 8 anos trabalhando, cuidando da mãe dela. E aí, com essa que trabalhou 8 anos, eles pagam meio salário. Com aquela que trabalhou só 2 meses, eles pagam salário mínimo. Não é crível. Presta atenção, Dulcineia Clara. Nos 2 meses em que trabalhou para a reclamada, a depoente recebeu um salário mínimo por mês. Não é crível acreditarmos nisso. Que alguém que cuida 8 anos ganha meio salário. Aquela que acabou de chegar, como dizia parafraseando aqui o Romário, né? Nem sentou na janela, nem entrou no ônibus ainda, já quer sentar na janela. Como nós podemos acreditar que alguém que chegou hoje para trabalhar, trabalhou 2 meses, já recebe o combinado? E aquela que dedica 8 anos para cuidar da mãe, continua recebendo meio salário. Não é crível. Não é crível. Acho que serve reflexão. A coisa que, doutor Luiz Antônio, o senhor levou para o lado técnico da questão da assinatura, da procuração, era um argumento que eu iria sustentar. O senhor já sustentou muito melhor do que eu faria aqui, não vou voltar nesses argumentos, mas esse argumento, e aí retorno os senhores, Dulcineia Clara, uma das cuidadoras, testemunha da autora, Cléia Emilda, também, a mesma Cléia Emilda que fala que ela era de pouca leitura, disse que recebia salário mínimo quando trabalhou lá. A Dulcineia, que também fala que a Maria Conceição era pessoa simples, afirma que trabalhou 2 meses e nos 2 meses recebeu salário mínimo. Então, assim, para reflexão, doutor Juliano também, né? Acho que isso vale com reflexão, porque não é crível que essa pessoa que trabalhou 8 anos lá fosse preterida em relação a outra que chegou e ficou 2 meses. Depois vem o depoimento do senhor João Anacleto, que também foi funcionário, né, da falecida, aqui representado pelo espólio, que afirma também que durante todo o tempo que trabalhou, teve tudo pago, tudo acertado. E o fato de ter a CTPS anotada, nos períodos em que ela saiu, e era uma outra tese que eu ia defender, a questão da prestação bienal, já acolhida pela senhora, demonstra boa fé de ter assinado os contratos, quando saiu, a pedido dela, fez a rescisão, quando voltou, porque, né, era uma funcionária querida, que sabia cuidar da mãe, que já estava com Alzheimer, foi aceita. Então eu insisto, e estou partindo do ponto que para mim estamos no 0 a 0 ainda, eu insisto que não é crível alguém que trabalhou 8 anos não receber salário mínimo e alguém que trabalhou 2 meses recebia salário mínimo. Então, Antônio, eu peço a compreensão do senhor, já entendendo que há uma possibilidade da gente mudar o entendimento desse voto, da senhora também, doutora Juliana, principalmente nesses argumentos. Eu tenho certeza, era pago o salário mínimo para a dona Maria Conceição? Sim, eu conheço. A dona Maria Conceição, além de minha cliente, é minha parente também, então eu falo mais emocionado aqui. Eu tenho certeza, era tudo pago para a dona Maria Conceição. Tá? Muito obrigado por terem me ouvido. Tá certo. Doutora Juliana.
Eu realmente, o meu voto foi com base na prova. Eu escutei realmente atentamente. Foi com base nas provas, né? A prova testemunhal no sentido de que uma das testemunhas assegurou que viu que ela tinha recebido menos. Então, o meu voto foi nesse sentido e eu até entendo, escutando, talvez pudesse, aqui na sentença até consta que não foi feita contra-prova, né? Talvez pudesse ter tido mais cuidado na hora da instrução em relação a isso, mas estou entendendo o que o senhor está falando. A gente não tinha como levar nada mais do que os recibos. Né? Mas eu realmente vou continuar me mantendo na prova que consta dos autos. Doutor Antônio? Doutor, eu sinceramente, eu ouvi a sustentação do senhor com o espírito aberto, com toda a franqueza do mundo. Eu estou percebendo aqui, por exemplo, a autora, ela já trabalhava há muitos anos, ela era doméstica lá na casa da senhora falecida, não é isso? Isso. E, inclusive, quem diz isso é o preposto. Trabalhou muitos anos lá e tal. Então, doutor, é plausível. Primeiro, eu vou seguir concordando com a senhora relatora, porque a prova são as mesmas pessoas que recebiam salário mínimo que disseram explicitamente, elas não disseram mais ou menos, não, elas disseram, viu a reclamante recebendo, e não era um salário mínimo o valor que recebia. As duas viram e declaram que recebiam o pagamento no mesmo dia. Agora, mais do que isso, nós não podemos tirar dos autos, mas vamos extrapolar um pouco a nossa pensamento sobre a vida, como ela é. Eu compreendo assim, que no passado era costume das pessoas, né, contratar a trabalhadora doméstica, não tinha obrigação de pagar um salário mínimo, isso veio depois, e mesmo depois da legislação, demorou muito a cultura assimilar isso, e hoje nós ainda temos um grande índice de não cumprimento do salário mínimo por simples impossibilidade. Com os novos direitos domésticos agora, o que aconteceu foi uma redução enorme das pessoas que trabalham em residências, porque grande parte desses empregadores domésticos não tem condições de cumprir literalmente o contrato de trabalho. Então, eu entendo que não há tanta teratologia em verificarmos que no caso dela, que já era doméstica há muito tempo, passou a ajudar na doença da patroa, continuasse recebendo aquilo que talvez pudesse vir recebendo. Eu não temos elemento nos autos para isso. Mas os outros elementos que eu tenho, a prova contundente, cabal, e não há contraprova do contrário, de que ela recebeu o valor integral. Então nós estamos aqui querendo que uma presunção homines, um raciocínio por indução prevaleça sobre uma prova material já consumada nos autos, sem contraprova para isso. Então, por essa razão, eu até compreendo perfeitamente meu colega e amigo experiente, presidente, meu caro doutor Ianaco, né, eu respeito profundamente, mas eu continuo convencido de que eu não tenho elementos aqui para descaracterizar essa prova. O meu voto é esse. Com relação à prova, a gente tinha todos os recibos, né? Para nós era a prova. Então prevalece o entendimento da relatora por maioria. Muito obrigado. Eu entendo. Excedência total. A questão é aí que a única coisa, falaram de uma vez, viu recebendo uns R$300. Isso é fato, tem recibo. Não, a Cleia fala aqui, ó, que quando ela entrou, ela mesma, os 2 primeiros meses não recebeu o salário mínimo integral, e que depois ela passou a receber integral, mas volta a falar, mais de uma vez o depoimento, a depoente já viu a reclamante recebendo e não era um salário mínimo. Ela fala isso, que ela passou a receber o salário mínimo e que a reclamante não. É isso, né? Próximo é o número 5 da pauta. Processo 10.269, recorrente Sandra Lopes Godoy Dias e Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos.
Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco e doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Inscrito para sustentação oral, ele é o doutor Kleber Alves de Carvalho. Kleber Alves de Carvalho. O senhor está falando pela Sandra? Sim. Pela recorrente, pela reclamante. Pela reclamante, quer antecipar alguma coisa, Juliana? Quero. Vou na direta conclusão do recurso. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao apelo autoral para acrescer da condenação o pagamento dos reflexos do auxílio alimentação PLR, observado o marco prescricional. É isso. Doutor, quer se manifestar? Sim, senhor presidente, senhora relatora, em nome de quem peço licença e cumprimentos dos demais presentes, a matéria, em relação ao recurso do banco, atende aos interesses da recorrente, e a matéria remanescente do recurso da reclamante, não remanescente porque imagino que não tenha sido julgada, mas não foi provida, diz respeito à prescrição trintenária do FGTS. Nesse caso aqui, é um processo que foi pleiteada a declaração da natureza salarial do auxílio alimentação, foi reconhecida, a proposta de voto da luz relatora é pela manutenção dessa declaração da natureza salarial, mas em relação ao FGTS, insiste aqui a reclamante recorrente para que seja reconhecida e declarada a prescrição trintenária nos termos da súmula 362 do TST. É o que se espera, excelência. Doutora Juliana? Mantenho o voto, nós estamos falando de reflexo. O FGTS como parcela acessória, né, e reflexo do auxílio alimentação sobre o FGTS. Então, eu apliquei a prescrição quinquenal, entendimento que eu mantenho. Doutor Antônio? De acordo, senhor presidente, com a relatora. Tá, eu vou ficar vencido, já manifestei com relação à natureza da parcela. Só nesse tópico. Na realidade, julgado improcedente, é isso? Era improcedente, deixa eu ver se o resultado era esse. Deixa eu ver, peraí. Porque eu declarava indenizatória a parcela, né? É o que na conclusão do senhor? Porque o pedido é justamente de É só isso. reconhecimento. O seguinte. O próximo é o número 8 da pauta. Ele tem mais um, faz o dele? Vou fazer o dele, que já está ali. Só tem mais um só, não é? Tem mais um só. Qual que é? Porque depois a doutora Maria. É o número 10. 2 dessa pauta. Processo número 10132, recorrentes Unibanco S.A. e Domingos Sávio Nunes. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco e doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Ainda inscrito o doutor Kleber Alves de Carvalho. O senhor está falando pelo reclamante, não é isso? Sim. Pelo recorrente, o reclamante. Fala pelo reclamante. É o 132. É o 132, é o 2 da pauta. Quer antecipar, Juliana? Quero, só para chegar. Que hora? Conheço o recurso ordinário interposto no mérito, nego provimento ao recurso do réu e provejo parcialmente aquele apresentado pelo autor para acrescer a condenação, pagamento de diferenças salariais de PLR em face dos reflexos de auxílio alimentação. São devidas parcelas vencidas, conforme instrumentos coletivos carreados aos autos e vincendas. No último caso, salvo se sobrevier nova redação da cláusula normativa que exclua a verba alimentação da base de cálculo da PLR. Doutor? Senhor presidente, senhora relatora, além das matérias tratadas no recurso anterior, que são idênticas, né, a prescrição trintenária do FGTS e os reflexos em PLR, tem apenas um tema aqui a mais nesse processo de julgamento, que diz respeito a um pedido de majoração da indenização por dano moral. Trata-se de um processo, de um caso bem interessante, através do qual foi decidido por dar ao reclamante o direito de receber uma diferença de caixa, que foi apurada. Eu acompanhei esse processo desde o início, especialmente na audiência de instrução e julgamento, e houve uma prova nesse processo muito curiosa, que foi objeto de condenação, indiscutivelmente. O que pretende aqui o reclamante é a majoração do valor da indenização, mas que aconteceu uma diferença de caixa apurada em razão de um determinado equipamento do banco,
que ficou constatado que o equipamento revelava ou ocorria essa diferença de caixa. Era uma máquina que tinha um formato como se fosse uma impressora, um caixazinho, um cofrezinho, onde os caixas depositam aí dinheiro e pegam também e fazem uma contabilidade nessa máquina. E essa máquina veio dando diferenças de caixa. Há um depoimento de uma testemunha, a senhora Aline, caixa que utilizava do equipamento. Muito curioso, porque havia a apuração da diferença de caixa. E aí ela fala que foi para casa chorando e foi tentar descobrir onde isso aconteceu. Eles têm a necessidade até de rever imagens para ver se na hora que deu a diferença de caixa houve ou não o trabalho, o lançamento. Outra informação que eu considero delicada, que a senhora Aline dá aqui, é o fato do caixa estar trabalhando naquele momento e o banco, por um acesso remoto de São Paulo, acessar a tela do caixa. Então ele dá uma ordem para o caixa: para de trabalhar. O caixa para de trabalhar e fica o sujeito da informática remotamente mexendo na tela do computador. Isso pode acontecer, esses lançamentos, e ficou provado que aconteceu isso. Então, o que pretende aqui o reclamante é só a majoração do valor da indenização, que foi fixado em R$40 mil. Imagina para aquele que tem um salário ali no caixa, no caso dele ele era supervisor, né? Mas no caixa ali de R$2.000, R$3.000 salário base, apurar uma diferença de 16, 17 mil, chora mesmo, como a testemunha confessou aqui, o testemunhou, né? Que isso acontece, é preocupante. O reclamante ficou provado que ele teve que pegar empréstimo para pagar esse valor, essa diferença de caixa. Entende aqui que a justiça está sendo feita no sentido de ser determinado a restituição dessa diferença encontrada. Mas o que a gente defende é a majoração desse valor fixado a título de dano moral. Com isso, excelência, pretende que seja provido integralmente o recurso do reclamante, não só com relação à prescrição trintenária do FGTS, mas com a majoração do valor fixado a título de dano moral. Doutora Juliana. O senhor mencionou aí até essa questão de ele ter pegado empréstimo, e eu reconheci que como um ato ilícito, e até por isso mantive a indenização, mas nós estamos tratando na espécie do dano moral, né, e não do dano material. Então, eu pensei a respeito do valor e eu mantenho na forma como fixado na origem. O próximo agora está fazendo o processo, fecho. A divergência de socionegral é afastar a integração do auxílio da relatora. Fica vencido aí com relação a... Deixa eu abrir para o senhor. Voltou, Antônio? E já tem o voto dele registrado aqui. Mas eu acho que ele está pensando Aqui, no papel. doutor Renato. Está pensando? Acho que está. Divergência do senhor. Ele está analisando, às vezes ele vai me convencer. Quem sabe ele vai mudar meu voto. Tá. A minha Mas divergência faço com mudar o meu. relação à natureza daquela parcela de adicional e com valor, e também com relação ao valor da indenização, que eu reduziria para 20 mil. Não, peraí. É isso. Senhor presidente, Deixa eu só abrir aqui. é a minha vez ou não? Já estou Ele com a não palavra? O meu voto é nesse sentido, dando provimento do réu para afastar a integração do auxílio de alimentação e negando provimento do autor. Não, doutor Antônio. Esse é o seu ou é o meu? É ele que não votou. Doutor Antônio. Considerando essas circunstâncias esclarecidas na tribuna e que o banco não fez sustentação oral, se conformou com a sentença, eu acompanho o voto da relatora. Doutor, quanto à majoração, eu acho que dentro da jurisprudência do tribunal, aumentar mais seria uma distorção em relação, por exemplo, a acidente de dano moral por morte e às vezes por invalidez permanente, tem dado valores um pouco maiores do que esse. Então, para nós não destoarmos muito, eu não tenho. Senhor presidente. Eu fico vencendo o dano moral também.
Excelência. Bom trabalho a todos. Obrigada. Obrigado. Próximo é o número, agora voltando aí à ordem normal, é o número 8 da pauta. Processo 10383, recorrente Chamonix Limitada, recorrido Marco Antônio Ferreira. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac, doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Inscrito para apresentação, doutor Rodrigo Rufino, o senhor está falando pela empresa, pela Chamonix. Deputado, já. Já está. Deputado. Posso contestar? Pode. Eu ainda não abri. Conheço o recurso interposto pela ré no mérito do provimento ao apelo para acolher a contradita da testemunha regimentada pelo reclamante, vencida essa relatora, bem assim para excluir da condenação às horas extras, com reflexos julgantes improcedentes os proeditos formulados, invertidos os ônus da sucumbência. Quer se manifestar, doutor? Então, esse já é o voto adaptado ao entendimento majoritário. Está de acordo, doutor Antônio? Também estou de acordo. Espera aí, senhor presidente. Sim. Esse não é o meu voto. Esse Deixa eu ver, então, qual que é o 8? Doutor, volta. Um momento, então. Um instante, doutor. É porque eu voto, eu fiquei vencida na Mas questão a da senhora- contradita. Mas a senhora não está vencida? Eu não estou vencida? Não. Vamos começar de novo, então. Espera aí, senhor presidente. Começar de novo. O seu voto está Então, aqui divergente. Se não for isso, tem que retirar de pauta, porque ele foi toda da... Deixa eu ver o que é. Mandou o mérito. Vamos rever. E passou a dar provimento. Vamos discutir. A questão. Exatamente. Deixa eu ver o Tá voto todo do mundo Antônio. voto. Se não for isso, tem que alterar. Deixa Tem eu que ver o retirar voto de dele pauta. como é que Só conferindo aqui, senhor Tem presidente. que alterar, não está aqui. Porque Já voto com a divergência. eu quero ver se esse foi o voto que eu retiro, que substituía a divergência, senhor presidente. Porque esse voto, eu estou vendo aqui, a discussão se trata do problema da troca de Contradita, favores. Isso. Contradita. Eu nunca deferi contradita porque uma testemunha prestou depoimento no processo da outra. Então não está Nós- acompanhando a divergência. Hein? Então tem que retirar de pauta. É, doutor. Não está pois acompanhando a é, divergência. Eu não sei o que aconteceu, porque veio para mim o processo para examinar, eu retirei uma divergência e substituí. A questão é saber se gravou ou não gravou. Há um problema não gravou. mecânico aqui. Então, veja bem. A divergência está aqui, é de 15 de setembro, 13h35. Eu retirei uma Acompanhando. divergência dessa anteontem. Ah, bom, então não foi essa. Então, Juliano, Pode- vai ter que retirar, porque Pode ser. Mas eu tenho condições de votar agora. Mas não adianta, porque o voto foi todo adaptado. Ela- e quando ela que acolheu não a tem, contradita, eu tive que mudar meu voto. Porque doutor, aí o mérito muda. Foi todo mudado. Isso ontem à noite eu mudei tudo. Então, eu vou explicitar a minha posição em relação a essa questão exclusiva, senhor presidente, para que o voto, então, retrate o que nossa posição aqui no julgamento. Eu considero que eu parto da seguinte premissa: se nós dermos contradita em toda situação em que as testemunhas prestaram depoimento, vamos chamar de recíproco, se houver uma lesão coletiva de direitos, ninguém poderia fazer prova. nós não estamos tratando aqui do caso não estamos tratando em tese, nós estamos tratando do caso específico. É um isso caso eu tô que, terminando. no meu entender, caracterizou uma troca de favor, que já havia jurisprudência, até de certa forma pacífica nesse sentido, quando o depoimento de um beneficia o do outro, isso afasta a credibilidade da testemunha. Não estou falando aqui na praticidade do juízo buscar mais fácil uma condenação. Mas vai dificultar a prova. Sim, talvez até dificulte a prova, mas pelo menos vai nos dar, quer dizer, nós não vamos fingir que acreditamos no depoimento de alguém que está objetivamente comprometido com o interesse pessoal. O meu entendimento é nesse sentido. Nesse caso aqui, quer dizer, eu deponho no seu, você depois eu coço suas costas, você coça minhas costas.
É nesse sentido que funciona a troca de favores. Então, nesse caso, o meu voto é nesse sentido. Já está até manifestado aí. Tinha que que ainda está no sistema, Antônio, é o seu voto anterior, então, por isso que confundiu. Porque eu posso ter cometido o lapso, presidente, de não ter gravado. A tecnologia ainda não entrou dentro de mim ainda totalmente. Às vezes eu posso ter feito alteração e a gravação. Isso já me aconteceu algumas vezes. Se não grava, eles eu peço até desculpas aí nesse sentido. Tá, então vamos retirar dos mas olha só, a minha preocupação é outra. A dúvida é a seguinte, que dependendo da composição aqui, então a gente pode, porque a conclusão anterior era de que a contradita era rejeitada, né, não era acolhida, e em provimento, né? Negando Você estava negando provimento. Seu voto é nesse sentido. Nega provimento inicial, Tá, o seu também é nesse sentido, negando provimento? Se a única questão que resolve todo o processo for esta, eu nego provimento ao processo. Tá. Eu sou presidente, eu tenho então CS. Eu sugiro o seguinte. Eu vou dar vista. Eu posso dar uma sugestão, senhor presidente? É que é questão de praticidade. Vamos ouvir a sustentação a oral. sustentação. Se o resultado foi esse, depois você simplesmente Só adequar o voto. Você já deve estar lá. Isso. É. Doutor, o senhor pode se manifestar que o voto agora é nesse sentido de negar provimento ao recurso. Ele não precisa retirar. É melhor, porque senão pode acontecer isso tudo de novo. No caso, é a questão da contradita, de troca de favores, que no depoimento houve uma arguição da contradita, uma testemunha ajudando a outra com a mesma ação trabalhista, idêntica causa de pedido, idêntico pedido, sob patrocínio do mesmo advogado. E na arguição da contradita, as testemunhas e o reclamante disseram que o reclamante procurou o depoente para ser testemunha, que o depoente também procurou ser testemunha no respectivo processo. Então, nesse caso, juntamos até uma jurisprudência, como relatou o nobre presidente, o doutor Ianaco, que a denominada troca de favores em que a testemunha do processo em exame é autora em outro, no qual o reclamante atual participou testemunhando a pedido dela, foi o que ocorreu, é circunstância apta a turvar a necessária isenção de ânimo de que deve dispor a testemunha, por quem seja exceção ao disposto na súmula 357 e atrai a suspeição, impondo-se o acolhimento da contradita. Isso aí é uma questão por si só. No entanto, nos próprios autos, há questões que levam à prova de que houve, na realidade, essa troca de favores. Por quê? No depoimento do Peterson, que é a testemunha, ele fala que quase diariamente via o reclamante trabalhando após as 19 horas. Que o reclamante terminava sua jornada às 22, 23 horas. Que aos sábados a jornada terminava às 15, 16. Que encontrava com o reclamante quase todos os dias. Que o depoente terminava a jornada cerca de 1 hora antes do reclamante. Que via no mínimo 5 vezes por semana o reclamante. Em 6 dias de trabalho. No depoimento do reclamante como testemunha, ele falou que encontrava com o reclamante apenas de vez em quando e que não estava com o reclamante durante toda a jornada de trabalho deste. E a inicial, ela fala que o reclamante trabalhava até 21 a 21h30. Então, o depoimento da testemunha foi além do que a própria inicial fala, que era de 21 a 21h30. Ele falou que era de 22 às 23 horas. E o senhor Peterson, ele houve a improcedência da ação, com já com o trânsito em julgado. Nesse sentido, a própria testemunha, ora reclamante, na sentença, a doutora Maria José Rigotti Borges põe: a segunda testemunha trazida pelo reclamante, Marcos Antônio Ferreira, alegou, sem sequer ser perguntado, que haveria um outro controle
que seria registrado com o cartão, e ao ser indagado a respeito, se contradizem em diversas partes de seu depoimento, não incutindo credibilidade em seu depoimento. Além disso, afirmou o pagamento de horas extras por fora, o que sequer foi afirmado na inicial. A inicial 1 alega horas extras por fora que não foi pedido pelo senhor Peterson. E o senhor Peterson joga o horário do reclamante 22, 23 horas, mais que a inicial consta. Data Vena, acho que um flagrante intuito dessa troca de favores. E o próprio senhor Valdir da Silva Araújo, que foi testemunha no processo do senhor Peterson, ele mesmo fala que os controles de pontos são fidedignos. Tanto é que ele não foi testemunha num outro processo do senhor Marcos. Foi quem? O senhor Peterson. Ademais, o horário, todo dia trabalhar de 5h30 da manhã às 22h30, 23 que ele falou, não é crível. Pela inicial, o reclamante mora no bairro São Judas Tadeu, na Zona Norte. A reclamada é no bairro Retiro, indo para Leopoldina, para Cataguases. É no mínimo 2 ônibus para pegar. Então, se ele sai 23 horas, ele vai chegar em casa que horas? E já sair para voltar às 5h30 da manhã no serviço, eu acho que isso não é crível. E, por fim, constata-se que o reclamante não trabalhou todo o tempo com o reclamado. Com a testemunha. Haja vista a testemunha ter sido afastada, que tem na inicial dela, de 16/2/2003, constata-se, levando em consideração as datas de admissão e demissão e o período de afastamento de ambos, o período que trabalharam juntos foi apenas de 16/2/2013 a 25/7/2013. Então, mesmo a questão da contradita, se for ultrapassada, não é crível que o reclamante possa ter trabalhado todos os dias de 5h30 às 23 horas. Assim, acho que até o próprio cartão de ponto, ele é fidedigno, que não é britânico. Batia, tem lá 5h30, 6h30 da manhã, 17h30, 18h30, uma coisa compatível com o dia a dia de trabalho. E não é crível que alguém possa fazer mais de 5 horas por dia todos os dias. Então, há uma nítida, no caso concreto, troca de favor, até e a questão de prejudicar a empresa nesse sentido. Quero que requer o provimento do recurso. Doutora Juliana. Quanto à documentação que foi mencionada, que a ata de audiência, que constam os esclarecimentos prestados por testemunhas, aqui no voto há justificação que nós realmente não considerei isso. Foi documentação juntada agora com recurso, não com a defesa, eu não considerei isso. Agora, em relação ao mérito em si, eu fiquei atenta e eu vou manter a retirada do processo, que eu vou analisar ainda mais detidamente para essa questão probatória, até porque eu vi que o doutor Antônio também não teve oportunidade. Eu acho ruim a gente votar dessa maneira. Eu retiro e entro na pauta da próxima. Só pela ordem, o processo, a documentação foi colocada após, porque não houve, porque foi depois da audiência que veio toda essa... Não, mas a sentença tinha sido juntada, salvo engano, com a defesa. Sim, e a documentação agora que foi juntada, no meu ver, a desse tempo, foi a cópia da inicial e a ata de audiência. Porque nós não sabíamos, a gente só colocou a sentença em relação a um caso similar, e não
A gente nem sabia que o Peterson seria testemunha, até porque o Marco foi testemunha dele. Então, por isso que nós não colocamos depoimento dele antes, até por questão de não prever isso. Só para esclarecimento. Sim. Senhor Está sendo presidente, retirado? o requerimento. Até pela busca da verdade real. Senhor presidente, já mais uma vez me desculpando pela lapso técnico, né, meu voto, mas eu requeiro a externar o meu voto parcial em relação a essa questão específica, para não deixar a doutora também em dúvida se eu vou votar nesse sentido ou não, já que está suspendendo o processo. O meu voto, eu mantenho a posição. Rejeito a preliminar de contradito da testemunha por duas razões básicas. A primeira, a reclamada não produziu prova, sequer fez contraprova, só tem uma testemunha aqui. Então, o artigo 818 da CLT diz que cabe à parte provar o que alega. Ou seja, a reclamada não produziu nenhuma prova e pretende desconstituir o depoimento da única testemunha fundamentado na contradita. Porém, o juízo da causa aqui, do primeiro grau, ficou convencido de que não é caso de troca de favores. E a minha tese específica é, pelo contrário, a testemunha tem que comparecer no processo como um dever. Esclarecer os fatos não é favor a ninguém, não. É um dever legal e processual vir cá e dizer os fatos que tem conhecimento. Primeiro, essa expressão troca de favor ela é muito estranha no meu ponto de vista. Em segundo lugar, a mera discrepância da declaração de um fato com a causa de pedido da inicial é uma questão técnica que a testemunha não tem. Ela vai contar o que viu, ela não sabe, dentro do processo, quais são os fatos que compõem a litis contestação. Então, isso para mim não é também motivo para desconstituir o depoimento de uma testemunha. E a prova oral, felizmente ou infelizmente, é a que mais dá esse tipo de discrepância. Em todos os momentos, testemunhas não contraditadas, testemunhas advertidas e alertadas conforme a lei, trombam uma com as outras. E é o contraditório da prova e da contraprova que nos leva a fazer o exame da matéria e concluir quanto à existência ou não de um fato, sabendo sempre que é sempre limitado. E o terceiro ponto, que eu acho mais importante, é de que está, e não é matéria de contraprova também, é que era proibido pela empresa marcar o registro correto dos pontos dos cartões de pontos, além do horário que ela permitia. Ela poderia evitar toda essa controvérsia de fatos se ela fizesse a prova pré-constituída documental corretamente, não proibisse o funcionário de marcar a jornada efetivamente cumprida. Por essas razões, senhor presidente, quanto a esta preliminar, o meu voto é rejeito a preliminar arguída. Também vou manter o meu entendimento, também por um motivo muito simples. A realidade grita nesse caso. São duas pessoas, uma depondo no processo da outra, principalmente no momento que passa esse país, em que trocas de favores levam a prejuízos que comprometem até a vida do cidadão. Eu acho que nós passamos uma mensagem muito ruim quando admitimos que duas pessoas venham a juízo, uma depondo em favor da outra, sem nenhum compromisso com a verdade. O compromisso deles é com seu próprio interesse, até porque é um direito legal que a parte tem de depor apenas aquilo que interessa a ela como parte no seu processo. Não acho nem justo que se obrigue alguém a depor como testemunha quando já declarou fatos que são de seu interesse no seu processo. Ela não é obrigada a depor, a dizer nada em juízo que prejudique o seu interesse próprio, já que ela é parte no outro processo. Nesse caso, a troca de favores, a troca de depoimentos é incontroversa, existe a declaração da própria testemunha durante o seu depoimento, dizendo que
foi procurado pelo reclamante para depor como testemunha, ele também procurou o reclamante para depor no seu processo. Então, me ajuda que eu te ajudo, isso aí. Eu não acredito em Papai Noel, coelho da Páscoa e testemunha que depõe contra os seus próprios interesses. Então, só por isso eu vou já antecipar já o meu entendimento. Então, nesse caso da troca de favores, eu fico vencido, então, se o voto for nesse sentido. Então, o processo está sendo retirado depois de votos, então... Não, eu já votei. A contradita, para mim, ela é tranquila. Né? Eu tô analisando eu estou reanalisando o mérito diante do que foi sustentado. Eu não tenho dúvida quanto a contradita. Aliás, essa divergência de entendimento aqui nossa é conhecida, gente. Eu não vou ficar me estendendo Isso. nisso. Então já está retirado do processo, tudo retorna na próxima sessão. Doutora Juliana, aí ele volta para o seu gabinete, mas para ele vir na sessão do dia 4, só tem que me devolver para a pauta em tempo hábil, tá? Para a gente incluir. Tá bom. Próximo é o número 22 da pauta. Processo 10.646, recorrente Vanessa Rodrigues Nunes, recorridos Brasil Center Comunicações Limitada e Claro S.A. Votam no processo doutora Juliana Vinholi Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco e doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Escrita para sustentação oral, doutora Marilu Freitas. A senhora está falando pela Brasil Center? Sim. Pela recorrida. Brasil Center. Juliana, acha por bem... Posso? Pode. Não conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante por ausência de dialeticidade. Doutora, tá bom assim? Perfeito. Então, eu estou de acordo, doutora? Doutora Marilu, viu? Sem divergência? Sem. Espetacular. Nossa, espetáculo. Melhor impossível. Então, na sequência... Próximo é o número 25 da pauta, processo 10.750, recorrente César Oliveira Correia, recorrido MRS Logística S.A. Votam no processo doutora Juliana Vinholi Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco e doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Ainda inscrita a doutora Marilu Freitas pela recorrida MRS Logística. Já vai. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, no mérito, nego provimento ao apelo. Doutora? Perfeito, novamente. Seguinte, sem divergência. Só. Acabou? Não. Nós faltamos 23, né? O 23 já foi, né? 23 Foi já... 23 já foi. meio. 23 já 22, teve um que nós foi. saltamos. 2 já foi. Acabou. 22 já foi também. Todas as sustentações? Não, tem uma sustentação no 2 da pauta. Já foi. Ah, Tem o 2 já foi. 2 também. já foi também. Sustentação acabou? Não, acabou. Tem no 20 na pauta, na próxima pauta. Ah, então vamos para a próxima pauta, então. Aí como é que ficou? Já acabou? Ah, Não. Está escrito em outro. Nessa Ah, pauta? dessa pauta. nessa Tem mais pauta. pauta. Ah, tá. tem mais um. Primeira coisa que agora ficou... Só que é em outra pauta. Agora a gente vai para a pauta de 9 e 17. Tá. Então, na pauta de 9 e 17 é o processo número 27. Processo 11.591, recorrente Lactares do Brasil, Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Limitada e recorridos Jennifer de Julan dos Santos, Líder Alimentos S.A. em recuperação judicial. Votam no processo doutor Antônio Gomes de Vasconcelos, relator, doutora Juliana Vinholi Cordeiro e doutor Luiz Antônio de Paulo e Renato. Ainda inscrita a doutora Marilu Freitas pela recorrente Lactares. Não é isso, doutor? Doutor Antônio, quer antecipar? Esse é da pauta de 9 e 17, a pauta do senhor. É o número 27, é o único que tem inscrição aí nessa pauta. Eu acho que a doutora vai querer manifestar sobre esse. Imagino que sim. E nesse caso, eu vou reverter as razões recursais e ouvir o voto. Tá, doutor Antônio. Não abriu ainda não, né? Não. Deixa eu Abriu. Eu vou à conclusão sobre isso aí? Sim. Então, eu conheço o recurso da primeira reclamada e no mérito não é provimento. Eu fico vencido. Está acompanhando o voto? Estou acompanhando o voto. Muito obrigada. Você está Por esperando maioria. alguma coisa? Mas é para ouvir?
Mas qual é o processo? Uma pauta. É de 916? Qual que é? Ela tá aqui, ela quer Qual pauta que é? É a de 916, não é? 916, 14. 16. É. É o 14 da pauta de 916. Só um minutinho que eu vou ter que abrir ele aqui também. Se alguém pedir fazer ostentação, não tem uma bandeirinha. Quando ostentação sem bandeirinha é a coisa mais rápida do mundo. Sempre tem. Então, pedido de preferência para a leitura da conclusão do voto no processo número 14 da pauta de 916, a relatora é a doutora Juliana. O processo 10.561, recorrente Hospital Dr. João Felício Limitada, recorrida Eliana de Carvalho do Nascimento. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco e doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. Eu vou à conclusão do recurso. Rejeita preliminar suscitada em contra-razões o conheço do recurso interposto pelo réu. No mérito, nego-lhe provimento. Eu dou provimento. Doutor Antônio. Eu mantenho a decisão, senhor presidente. Então fico vencido por maioria. Então prevaleça o voto da relatora.